Bom dia, ouvintes da Rádio 107, Rádio Popular. É uma grata satisfação poder estar falando com vocês, Cruzaltense, região, e é com imensa satisfação que viemos hoje, que nos propusemos a vir falar de Jesus, falar da Bíblia e falar das revelações e das verdades bíblicas. Ouvintes, você que está em casa, você que se encontra hoje no seu trabalho, ou está na sua casa, ou está fazendo seus afazeres domésticos, eu convido a você a parar um minuto, parar um instante, para que nós pudéssemos conversar, para que nós pudéssemos dialogar e conversar sobre Deus. E eu faço esse convite, alertando a você, se possível, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos usar a Bíblia. A Bíblia é um livro de muita sabedoria, um livro que nos aconselha, um livro que nos ajuda, né, em tempos de dificuldades, em tempos de alegria, em qualquer tempo e todo tempo. Então, pega a sua Bíblia e vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha para nós refletirmos um pouco no mundo que estamos vivendo. Assim, eu gostaria de fazer uma oração com vocês antes de iniciar esse programa e para nós podermos conversar com o nosso Deus, falar com Ele, colocar as nossas angústias nas suas mãos e principalmente que Ele possa nos ajudar a entender um pouco mais da palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, viemos em oração para te pedir que o teu Espírito Santo guie este programa, guie a minha fala e que eu possa falar sobre o poder do teu Espírito para o entendimento de todo aquele que deseja entender da tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, começamos um ponto crucial. Uma pergunta. O mundo acabou? O mundo irá acabar? Como você hoje vê o mundo, encara o mundo? E o que espera do mundo? Em que circunstâncias nós vivemos hoje em nossa sociedade? Quais são as nossas relações? Quais são as nossas vontades? Quais são os nossos impulsos? O que nós nos propusemos? Como nós vemos a nossa sociedade? Como nós vemos as nossas relações? Pois hoje nós vivemos num mundo onde nós podemos acompanhar o noticiário e as informações que buscamos e que a mídia ou o Facebook e tantas mídias que hoje estão ao nosso dispor, eu vejo que essas mídias elas acabam falando e trazendo para nós uma relação até trágica, de uma certa forma. Nós vivemos hoje uma sociedade e uma vivência traduzida por doenças. Muita gente lutando contra o câncer, a AIDS, o HIV, tantas outras pestilências, tantas outras angústias, a depressão, a homofobia, o racismo. São tantas formas hoje de doença, a pobreza, a própria pobreza, a fome. Eu titulo tudo isso a doenças do ser humano. E isso hoje norteia as relações e o mundo de uma forma assustadora. Nós vivemos uma deliberação pensante, um estado punitivista. Nós tentamos relacionar as pessoas as quais não estão a nosso contento ou aquelas que a gente pensa que estão abaixo de nós ou distante de nós, como pessoas que devem ser punidas, perseguidas, caçadas. Realizamos pré-julgamentos, principalmente quando nós nos colocamos como juízes, julgadores. A mídia hoje, a televisão, passa uma notícia e nós passamos a tecer juízos. Tem programas hoje sensacionalistas que vivem naturalmente da desgraça do próximo, das coisas erradas que acontecem, dos dissabores da vida.
E isso vem envolvendo as pessoas de uma forma negativa, bastante negativa. Porque muitas dessas pessoas hoje fazem o modo de sua vida o crime. Muitas pessoas hoje vivem do tráfico de droga, muitas pessoas hoje vivem do roubo, do furto. Vivem, buscam o seu sustento nessa desgraça. E não só as pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas que estão desprovidas dos bens materiais, as mais pobres, mas principalmente também os empresários. O político, que faz da sua influência, do seu poder de riqueza material, uma forma de corromper, uma forma de buscar cada vez mais poder, sem olhar para o seu próximo, sem tentar buscar o que realmente está fazendo por essa sociedade, o que realmente tem feito por esta sociedade. O que nós estamos fazendo para melhorar a nossa sociedade? Assim como nós somos tão críticos, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade? O que nós devemos fazer? Qual a nossa responsabilidade? Então, eu convido ao ouvinte a nós pensarmos e analisarmos, porque nós vivemos num mundo tão bonito ao mesmo tempo. Tantas maravilhas, a natureza, riquezas naturais, um oceano, florestas, alimentações, flores, uma beleza da criação. Quanta coisa bonita existe nesse mundo e a gente olha para nós mesmos, vamos olhar para nós mesmos e vemos do que somos feitos. A nossa matéria é feita desse próprio mundo e nós somos feitos desse próprio mundo. E aí eu pergunto ao ouvinte a beleza que nós temos interior também. A nossa beleza do corpo humano, como somos feitos, é impressionante quando nós conseguimos entender que a nossa alimentação, a qual nós ingerimos, ela é dissolvida por um ácido que está no nosso estômago e esse ácido não queima, não nos queima, mas dissolve o alimento que ingerimos. Então, quão poderoso é esse ácido e ao mesmo tempo não nos faz mal. Olha a perfeição. Vamos olhar para a mulher, a mulher que dá à luz, a mulher que procria. O feto que está no útero desta mulher, este feto, ele é do tamanho de um grão de milho, de uma semente de milho. E nesse tamanho ele já possui um pouquinho mais, 1,5 centímetros, ele já possui um fígado. Ele possui um coração pulsante, um coração que pulsa, um coração que gera vida. Olha que maravilha, que magia, que maravilha é isso. Como nós podemos explicar isso? Como nós podemos explicar isso? Da onde vem essa vida? Aí eu questiono, eu faço mais um questionamento, então eu pergunto, quem criou tudo isso? Quem criou essa maravilha da natureza? Tantas belezas naturais, tantas coisas bonitas. A nossa própria engenharia humana, ou seja, o nosso organismo, o corpo humano. Que perfeição é o corpo humano? Quem criou isso? Da onde viemos? Para onde vamos? O que está acontecendo com nossa sociedade? Por que tanta raiva? Por que tanta intriga? Tanta sede de vingança? Tanta sede de perseguição? Por que ao invés de construirmos escolas? Por que ao invés de construirmos hospitais? Por que ao invés de nós construirmos uma vida melhor, nós preferimos construir presídios? Nós pensamos e olhamos para o mundo e queremos o quê? Julgá-lo, persegui-lo, o próximo, o nosso semelhante. O nosso eu, o nosso egoísmo fala mais alto. Por que os nossos dirigentes? Por que as pessoas que estão no alto cargo querem isso? Aceitam isso? Eu pergunto, eu questiono.
E esses questionamentos me fazem pensar bastante, me fazem refletir bastante. Então, quem criou as coisas boas? Quem criou essa maravilha? Quem nos criou? E por que estamos vivendo desta forma? Porque essa perfeição não pode ser criada para viver uma imperfeição. Se nós somos racionais, inteligentes, pessoas que pensam, pessoas que deveriam expressar seu sentimento para o bem, por que não fazer isso? E aí eu pergunto, muitas pessoas creem e dizem, muitas falam que foi Deus que criou o mundo. Muitas pessoas pensam isso. Outras não acreditam, mas a maioria das pessoas crê em Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que as pessoas estão dizendo que existe e que criou essa perfeição? Aonde que nós buscamos esse Deus? Aonde que nós ouvimos falar desse Deus? Esse Deus é um Deus que tudo perdoa? Esse Deus é um Deus que é conivente com essas coisas? Com essas maledicências? Com essas explorações? Com essa forma errônea de pensar e de agir? É um Deus que tudo perdoa? Basta nós dizermos que cremos nele e estamos perdoados? E está tudo bem? É um Deus que tudo aceita? E aí basta nós dizermos, então, somos filhos de Deus e está tudo resolvido, está perdoado. Basta nós dizer que representamos Deus e é assim que funciona. Será que é isso? Será que esta é a verdade? Tem uns que dizem que Deus é somente uma energia, algo bom, uma energia forte, algo que governa, que induz as pessoas a fazer as coisas boas. Outros dizem que esse Deus é a própria natureza, que o Deus se revela através da natureza, o que não é errado, mas ao mesmo tempo pensamos, será que o Deus é a natureza? Será que essa energia está na natureza? Será que Deus realmente é uma energia? Da onde viemos? Muitas pessoas, a maioria talvez, pensam que nós viemos da evolução, que nós viemos da molécula, que essa molécula se uniu e formou, e chegou até o ponto que formou o corpo humano, que formou o universo se fez através de junção de moléculas. Outros dizem que nós viemos do macaco. Outros dizem que nós viemos numa explosão cósmica. E aí, se nós pensarmos dessa forma, nós não estaríamos deixando a nossa criação, essa criação perfeita, essa criação que a gente falou agora, ao acaso? E esse Deus que nós cremos é um Deus de acaso? Será que as criações foram feitas pelo acaso? E aí eu me pego a pensar, se nós fomos feitos do acaso, se o Deus é o Deus do acaso, ou seja, as coisas acontecem, simplesmente acontecem, eu pergunto, será que a boa obra que o homem faz, porque o homem é inteligente, a imaginação do homem é assombrosa. Eu pergunto a você, o homem não criou a luz, o homem não descobriu a luz, o homem não faz ferrovias maravilhosas, o homem não construiu um túnel por debaixo do oceano que liga a Inglaterra à França. O homem não criou o trem-bala, o homem não fez ferrovias maravilhosas, o homem não faz pontes fantásticas, uma engenharia, uma arquitetura fenomenal. O homem não criou o celular, o computador. O homem não descobriu como tratar doenças. Tudo isso que o homem fez é do acaso? Ou é da inteligência, da imaginação? O homem pensa, imagina e cria. Então, se o homem é um criador, se o homem cria coisas tão importantes e coisas tão boas ao mesmo tempo, por que o Deus é um Deus do acaso? Porque o homem, o próprio homem, que sabe o que está criando, foi criado pelo acaso. Se não foi, se nós nada criamos pelo acaso. Então, isso que eu acho que nós devemos pensar, porque se nós deixarmos o acaso governar e criar esse mundo, nós estamos dizendo que o Einstein, que o Isaac Newton, que o Thomas Jefferson, que Galileu
tudo pensaram e criaram e imaginaram pelo acaso. O acaso foi que dirigiu a vida desses grandes homens. A ciência foi criada, então, pelo acaso. Então, nós estamos hoje à mercê do acaso. Ouvinte, eu pergunto, eu questiono e reflito com você. As perfeições da criação, mas agora a forma errônea com que nós estamos nos relacionamos uns com os outros e a forma egoísta com que interpretamos e dirigimos a própria criação. Como isso funciona? Como isso pode agir? Como isso faz a diferença? Aí eu convido a você, então, porque já que nós estamos falando de Deus e nós cremos que existe um Deus e que muitos dizem que Deus é só uma energia, uma força e que nós vemos no acaso, eu convido então a você a buscar um Deus que se apresenta, um Deus que tem nome, um Deus que diz o que ele fez e o que ele fará pelo homem. E como ele criou o homem. Como ele criou o homem. Esse Deus é o único Deus e um Deus que se revela a nós através de uma revelação especial, através da revelação geral, que é a natureza, mas através de uma revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos fala desse Deus. Então, será que nós devemos buscar esse Deus? Será que nós devemos dar uma chance para a Bíblia e buscar esse Deus? Ou devemos deixar que o Deus que nós cremos e o Deus que nós pensamos seja o Deus que a nossa consciência ou que o nosso raciocínio imagina e cria para simplesmente alimentar e fazer os caprichos do nosso próprio eu? Um Deus criado pelo próprio homem, ou seja, a criatura que cria o seu próprio Deus para suas conveniências e relações pessoais, as suas vontades próprias. O ser humano sendo mimado por um Deus. Será que é esse o Deus? Então eu convido a você a abrir a Bíblia, e eu vou abrir logo no livro de Gênesis, no livro que fala sobre a criação desse mundo, e a Bíblia nos responderá. E aí nós questionamos, quem criou esse mundo? Foi esse Deus de acaso? Foi o Deus que nós mesmos imaginamos? Olha, um Deus que nos perdoa, um Deus que ou seja, um Deus que está conveniente àquilo que nós queremos, tão somente. Aí eu abro o livro de Gênesis e Deus se revela a nós através do capítulo 1, versículo 1, e nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia, o livro de Deus, a palavra de Deus, diz que quem criou os céus e a terra não foi o acaso. Não foi um mero acaso, uma explosão cósmica, moléculas ou o próprio macaco. O livro diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então quem criou os céus e a terra? O Deus. Esse Deus que se revela em Gênesis. E aí mais adiante, no versículo 27, ele diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então quem criou o homem? Quem criou a terra? Quem criou o universo? Quem criou essas maravilhas que nós contemplamos todos os dias quando saímos de casa? E que hoje está se perdendo por culpa do próprio homem que a destrói, porque não reconhece o Deus que o criou. Então, esse homem foi criado por Deus, por esse Deus da Bíblia. E ele foi criado, o homem foi criado à sua imagem, a imagem de Deus. E a imagem de Deus o criou. E criou o homem e criou a mulher. Então nós, homens e mulheres, somos criaturas feitas por Deus. Esse Deus que age com essa propriedade, com essa inteligência, com essa racionalidade, com essa perfeição. E como Deus criou? Como Deus criou? A Bíblia diz no versículo 3, disse Deus. Pela palavra Deus criou.
Então Deus criou pela palavra, então Deus pensou, e logo Deus pensou, Deus criou, e Deus é esse criador, é um Deus que imagina, é um Deus que fez o homem à sua imagem, e a imagem desse Deus nos criou. E aí eu pergunto, nada mais propício, porque nós, quanto homens, também criamos dessa forma. Primeiro imaginamos, primeiro pensamos, e depois criamos. Porque somos filhos desse Deus que assim fez tudo. Então, nós, homens, também faremos as coisas assim como Deus fez, porque primeiro pensamos, primeiro imaginamos, primeiro racionalizamos as coisas, para depois, sim, colocarmos no papel, riscarmos, e a perfeição do próprio homem também, pelas suas habilidades, pelos seus dons, fazer uma boa obra, criar algo que é propício e benéfico para a nossa relação social, para a nossa própria existência. Então, esse é o Deus. Esse é o Deus que criou pela palavra. Esse é o Deus que fala sobre essa perfeição. Aí eu pergunto, mas que imagem é essa de Deus? Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Mas quem é essa imagem? Aonde buscamos essa imagem? Quem é esse Deus? Que imagem é essa? Quem ele representa? Quem ele é? Aí eu convido você, então, a irmos ao Evangelho de João. Quando nós vamos ao Evangelho de João, lá no Novo Testamento já, nós vamos entender que imagem é essa, que Deus é esse. Como nós vamos enxergar esse Deus? João capítulo 14, na Bíblia, João capítulo 14, versículo 8, narra aqui Jesus conversando com seus discípulos, e Jesus explicando para os discípulos quem era Deus. Jesus revelando Deus para os discípulos. Jesus num diálogo com Tomé, algo assim. E Jesus num diálogo com Filipe, que era um dos seus discípulos. Então, a Bíblia nos conta e nos diz que no versículo 8, Filipe replicou a Jesus, quando Jesus explicava a Tomé que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Então, Filipe replicou a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe pergunta, mostra-nos a Deus. Quem é Deus? Que imagem é essa que nos criou? Quem é essa imagem que nos fez? Filipe pergunta e questiona. Então Jesus responde a Filipe. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui é a situação mais fantástica que eu creio na Bíblia. Ou seja, esse Deus que fez o homem, que fez o corpo humano, que fez essas maravilhas, esse mesmo Deus se apresenta para nós como Jesus Cristo. Jesus Cristo revela esse Deus. Jesus Cristo revela a essência desse Deus. Jesus Cristo revela o caráter do nosso Deus. Jesus Cristo revela a Deus. Esse Deus que criou o mundo, esse Deus que criou a terra, esse Deus que criou o homem à sua imagem. Que imagem é essa que nos criou? A imagem de Cristo. A imagem de Jesus. Então, Jesus Cristo é a própria personificação, é a própria imagem e reflexão de Deus. É o reflexo interino, certo, verdadeiro, justo de Deus. E mais adiante, Jesus vem falando, e diz o seguinte no capítulo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui Jesus nos responde aquelas ansiedades que nós tínhamos antes. Aquelas ansiedades que nós falávamos, por que vivemos num mundo de tamanha desgraça? Por que o ser humano se desfaz? Se nós fomos criados num mundo tão maravilhoso, tão bom. O mundo que tem a floresta amazônica. O mundo que tem o mar Mediterrâneo. Um mundo que tem tantas maravilhas
da criação, tantas coisas bonitas, tantos rios, tantos alimentos, tantos peixes, tanta diversidade, tanta beleza natural. O próprio homem é uma beleza, a beleza da criação do homem, o fenômeno que é o organismo humano. E por que viver com tanta desgraça? Por que viver com tanto egoísmo? Por que viver com tanta perseguição? Será que nós estamos buscando um Deus verdadeiro? Será que nós estamos buscando Deus que realmente quer mudar a nossa ótica? Quebrar os nossos paradigmas e fazer com que nós enxergamos o mundo de uma outra forma? Fazendo com que nós enxergamos o mundo com amor, com dedicação, com olhar ao próximo, com vontade de fazer o bem e não de fazer aquilo que nós queremos fazer por simples egoísmo. Quando nós olhamos para nós, dentro de nós mesmos, e nós pensamos, eu sou melhor do que o outro. Por que eu sou melhor do que o outro? Se nós temos a mesma matéria, somos iguais. Acontece que muitos não têm as mesmas facilidades porque nós vivemos numa sociedade injusta. Injusta porque nós mesmos fizemos injustiças. As injustiças vêm de nós mesmos. Aí eu pergunto, o que está faltando? E aí Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Eu questiono, será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós estamos entendendo que esse Deus que nos criou é aquele Deus de Gênesis, aquele Deus de Gênesis que nos criou, que diz que a sua imagem o criou, que nós somos criação da sua imagem? E a sua imagem, Jesus diz que é através dele que nós enxergamos a Deus. E será que nós estamos crendo e buscando a melhoria através desse mestre, desse Deus? Será que Jesus tem sido Deus da nossa vida? Será que Jesus tem sido o maior exemplo para nós? Será que Jesus tem realmente sendo o cerne do nosso olhar? Então ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Por que nós não estamos fazendo essas obras maravilhosas? Por que nós nos preocupamos em ajudar o próximo, em cuidar do próximo, ao invés de criticar o próximo? Quando nós pensamos em fazer presídios, em tirar vidas, Jesus pensava em salvar vidas. Jesus pensava em perdoar, Jesus pensava em amar. Jesus comeu na casa da prostituta. Jesus comeu na casa do publicano, que era hoje nada mais que o político de hoje, ou o corrupto de hoje. Se existe furto, é porque existe aquele que compra o furto. Se existe o roubo, é porque existe aquele que compra o roubo. Se existe adultério, é porque existe o homem que vai buscar o adultério, existe a mulher que vai buscar o adultério e tenta sanar a sua própria insatisfação nisso. E cria um Deus só para lhe perdoar suas coisas erradas. Mas eu pergunto, será que nós estamos olhando para Cristo e enxergando o nosso Deus que nos criou? Será que nós estamos buscando essa semelhança? Será que é por isso que nós não estamos mudando? Será que ao invés de mudar? E aí eu me apego aos evolucionistas que dizem que nós vemos para evoluir, mas evoluir como? Se cada vez nós estamos ficando pior. Será que por não buscar esse Jesus, por não buscar esse verdadeiro Deus, é que nós estamos realmente nos afundando e nos separando de Deus? Porque a imagem de Deus é a própria imagem e ação e atitude de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo é o nosso exemplo? Então ele diz, e outras obras maiores fará. Ele quer dizer outras obras maiores aqui, a palavra maior aqui quer dizer quantidade. Imagina quantas pessoas, se nós olhássemos Jesus e seguíssemos Jesus como um exemplo, nós poderíamos ajudar tantas mais pessoas, tantas obras outras podiam ser ajudadas, tanto menos egoísmo podia existir nesse mundo. E aí ele diz, porque eu vou para junto do Pai. E vocês farão essa obra. Mas por que essa obra não continuou? Por que essa obra está estagnada?
Porque o homem não conhece a Deus. Porque o homem não busca a Deus. Então eu convido a você agora a nós abrir o livro de Salmo. O livro de Salmos é um livro de sabedoria, um livro de muita importância no Salmo 95. No versículo 6 do Salmo 95 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E aí que vem. Diante de quem eu tenho ajoelhado? Diante do que eu tenho buscado? Eu tenho crido, eu tenho buscado a minha essência, eu tenho tentado refletir sobre essa essência, eu tenho buscado melhorar ou eu tenho buscado apenas ganhar? Eu tenho colocado o que em primeiro lugar na minha vida? O meu querer? A minha vontade? Ou o meu Deus? A quem eu estou adorando? A quem eu estou me prostrando? Diante de quem eu estou ficando? Diante do Deus que nos criou? Que é refletido através da imagem de Cristo, através das ações e da conduta de Jesus, da sua própria justiça? Que morreu crucificado numa cruz sem nada ter feito de errado? Esse Deus que se entregou sem berrar, sem reclamar, e morreu simplesmente por nós sermos injustos e não enxergarmos a beleza da justiça e da bondade, porque o egoísmo nos tomou e nos cegou ao ponto de nós matarmos a própria imagem que nos criou. Estamos indo para onde, irmãos? E aonde estamos indo? Para a desgraça eterna? Não. Nós devemos buscar a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. A salvação está na aceitação do sacrifício de Jesus por nós. A salvação está em adorar, nos prostrarmos e nos ajoelharmos diante do Senhor que nos criou. O Deus Criador. É esse Deus que nós devemos reconhecer como nosso Deus. E aí, eu convido a nós fazer uma última reflexão no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 10. Naquela época, Malaquias estava na época do rei Artaxerxes, na Pérsia. Na época de Neemias, na época de restauração, os sacerdotes estavam corruptos, os líderes religiosos estavam corrompidos, não pregavam mais o Deus, estavam mais preocupados com dinheiro, estavam mais preocupados em enriquecer, estavam mais preocupados com a própria corrupção, com a própria vontade. Os próprios sacerdotes de Deus estavam assim. Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Então Deus fala através do seu profeta Malaquias, naquela época, que serve para nós hoje. Ele diz o seguinte no versículo 10 do capítulo 2, diz: Não temos nós todos o mesmo Pai? Ou seja, nós não fomos criados pelo mesmo Deus, o Deus que criou, o Deus criador que nós buscamos em Gênesis. Não nos criou o mesmo Deus. Qual é a diferença minha de qualquer outro ser humano se nós fomos criados da mesma matéria, da mesma essência, sofremos dos mesmos males? E fomos criados pelo mesmo Deus. O que nos diferencia? O que me autoriza a pensar que eu sou melhor do que os outros? O que me faz pensar que eu tenho o direito de tirar a vida de alguém? O que me faz pensar que eu tenho o direito de julgá-lo, se eu também tenho as mesmas fraquezas? Quantas vezes nós nos pegamos pensando coisas ruins, coisas que às vezes a gente pensa, meu Deus, o que eu estou pensando? O que eu estou desejando? E aí nos atrevemos a julgar o outro? Se nós fomos criação da mesma matéria e do mesmo Deus. E aí ele segue dizendo: por que seremos desleais uns com os outros? Porque nós seremos desleais uns com os outros? Por que tanto fuxico, tanta inveja, tanta fofoca?
Por que não olhar para o próximo e não ver se ele consegue, eu também consigo, eu sou filho de Deus, eu tenho as mesmas condições? Ao invés de nós invejá-lo e querer destruí-lo, nós devemos amá-lo e querer colocá-lo como um bom exemplo. Assim Jesus fez. Jesus é o reflexo, a imagem desse Deus. E aí ele segue o profeta dizendo: por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nosso Pai? Aqui ele diz profanando a aliança de nossos pais, ele quer dizer que Deus fez uma aliança naquele tempo com o povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel. E seria a nação eleita, uma nação que serviria para exemplo das outras nações que não acreditavam em Deus naquela ocasião. Hoje tantas pessoas falam em Deus, mas será que acreditam nesse Deus criador, nesse Deus que dá o exemplo, nesse Deus que cria e depois adverte e ensina como ser, como agir? Nós estamos quebrando essa aliança. Será que é por isso? Então, é por isso que estamos vivendo em tempos tão difíceis, em tempos de tamanho egoísmo? Pensemos nós, olha que maravilha, que Deus maravilhoso nos criou. Um Deus poderoso, forte, justo e honrado, que se fez carne para nos dar o exemplo, para nos salvar e sacrificar por nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos criou. Então é hoje, por isso, que eu convido a vocês, a você que está aí. Eu convido a você escutar uma música, um louvor, uma adoração. Assim como o salmista disse, para nós adorarmos, que nós adoremos e reconhecemos o nosso Deus através de um louvor muito propício e recompensador e reflexivo. Chama-se Teu Santo Nome. Louvemos agora e ouvimos essa música para recarregar as nossas energias e fazer com que nós entendamos que o Deus que nos criou é o Deus que quer nos salvar, é o Deus que quer dirigir a nossa vida, é o Deus que quer melhorar o nosso ser, que quer mudar o nosso caráter. Aqui para nós. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao céu. Ao som da sua voz, o universo se transforma. Não há outro nome comparado ao grande Santo. E mesmo sendo ponto de carne, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Tudo ser que vive, Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. O
não me comparar com grande eu Entramos agora num momento importante do nosso programa, que é o momento que eu convido a você, ouvinte, a nós pensarmos: será que meditação é bom? Será que meditarmos é importante? Será que nós temos um tempo para nós mesmos? Um tempo para nós pensarmos, refletirmos? Um tempo sozinho? Um tempo onde a gente possa analisar tudo que está passando? Será que numa vida tão agitada, tão cheia de compromissos que nós vivemos, atrás do dinheiro, atrás de pagar as contas, atrás de tantas coisas, será que nós temos tendo esse tempo? Então, eu convido a você a experimentar. Eu acho que os orientais têm uma forma fantástica de encarar a vida através da meditação. E a meditação é algo que eu acho importante para nós. Então, por que não usar da meditação para buscar o Deus Criador, que a gente falou há pouco? Por que não refletir na Bíblia? Se a Bíblia foi nos dada como um livro de sabedoria, muitos falam que é uma carta de amor, muitos falam que é como Deus se revela, e é o que eu creio, uma revelação especial. A teologia nos fala isso. Então eu pergunto a você: vamos meditar na palavra de Deus? E eu vou falar para você, quando eu fazia o curso de teologia, lá em Cachoeira, perto de Salvador, no Instituto IAN, universidade, tinha um pastor muito amigo, que eu acabei ficando muito amigo dele, um professor. Ele me deu um polígrafo, e nesse polígrafo ele me ensinava como meditar. E um dos ensinamentos que eu achei importante era como meditar na Bíblia. Ler a Bíblia, buscar o entendimento e pensar o que aquele livro, aquele escritor, aquelas palavras está dizendo para nós. E hoje, já que nós estamos buscando esse Deus, buscando conhecer esse Deus, eu convido a nós refletirmos sobre o Salmo 51, nos versículos 7 a 14. O salmista diz para nós, e aí o escritor da Bíblia, Davi, neste caso, diz para nós. No capítulo 51, versículo 7, ele diz assim: purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Purifica-me com o isopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faça-me ouvir júbilos e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas a minha iniquidade. Todas as minhas iniquidades. E aí ele clama e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que maravilha! Nós reconhecermos que precisamos de um novo coração, de um coração puro. Pedirmos perdão pelos nossos erros e dizermos a Deus, abrir o coração ao Deus que nos criou e dizermos a Ele: Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos recomeçar, nós precisamos ter um outro coração, mas agora um coração puro, um coração que Jesus more nele, um coração que nós possamos seguir o grande mestre, um coração que não é a minha vontade que impera, mas a vontade do meu Deus, que fez a sua imagem, a minha semelhança, que se apresenta e se revela para mim como Jesus Cristo, um Deus justo e criador, um Jesus que cuida e que ama. Então, ele diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitua-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Como nós busquemos a salvação, como nós vamos melhorar, como nós vamos cuidar de nós mesmos, como nós iremos nos salvar, como nós nos salvaremos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios egoísmos. Por que estamos fazendo tanto mal para nós? Vamos refletir nesse texto, pensando, meditando, ouvindo o eco da palavra do salmista. Que essas palavras adentrem os nossos ouvidos, tomem a nossa razão e encham os nossos corações, e que nós possamos ouvir a voz de Deus, pensar nele, refletir sobre ele, refletir sobre o que estamos fazendo, refletir como estamos agindo e o que devemos fazer para mudar, a quem devemos olhar, a quem devemos buscar. Paremos agora um minuto para refletir neste texto. Nos arrependemos e busquemos um coração puro. Refletimos então. Nos acalmemos nós. Nos acalmemos nós. Apacentamos o nosso coração. Falemos com Deus. Voltemos a nos ligar ao Deus que nos criou, que nos amou, que cuida de nós. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma, ouvir a dor, sentir que os céus estão abertos. Deus quer nos abraçar, irmãos. Deus quer cuidar de nós. Os céus estão abertos para o nosso clamor, para a nossa oração. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro mais. Chegamos agora ao momento do nosso programa
aonde nós falamos com Deus, aonde nós nos entregamos a Ele, colocamos as nossas angústias, as nossas preocupações no seu altar, aos seus pés, nos prostramos a Ele, pedimos a sua ajuda, aonde nós reconhecemos que não somos ninguém sem Ele, que Ele irá nos ajudar a mudar. Então eu convido a você, ouvinte, que queira pedir uma oração, a você, internauta, que queira pedir uma oração, que tem um pedido especial, você que está passando por um momento de dificuldade, um momento difícil na sua vida, na vida da sua família, um momento de depressão, de solidão, um momento em que você quer uma guinada na vida, um momento que você quer realmente essa mudança. Eu convido a nós orarmos por isso. E se você quiser interagir com o nosso programa, pedir alguma coisa especial, uma oração especial, um momento especial, um louvor especial, que você possa entrar em contato com a rádio, telefonar para cá, que nós estaremos, dentro do possível, falando com você, interagindo com você. Então eu peço que nós agora nos derramemos a Deus, nos prostremos a Deus, em reconhecimento a esse Deus Criador, em reconhecimento a esse Jesus que reflete a imagem do verdadeiro e único Deus que veio para nos salvar, para nos dar o exemplo. Oremos a Deus. Ó Senhor meu Deus, estamos aqui falando em Teu nome, estamos aqui abrindo a Tua Santa Escritura e conversando com o Teu povo, com as pessoas que Tu deseja alcançar, com as pessoas que Tu deseja tocar o seu coração. Assim, Senhor, que o Teu Espírito possa estar se movendo neste momento, falando com as pessoas, tocando o seu coração, para que elas entendam que Tu és o Deus Criador, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que fez as maravilhas desse mundo, que fez o corpo humano, que nos criou, que nos moldou com as Suas próprias mãos. Um Deus perfeito, um Deus que não esquece de nenhum detalhe. O Deus que ouve o clamor, que ouve a dor, que reconhece, que salva, que deu o seu próprio Filho para nos dar o exemplo. Um Deus que se fez carne para mostrar qual é a nossa semelhança com Ele, qual é a verdadeira justiça. Assim, Senhor, abrace essa pessoa que está te desejando, que quer te conhecer. Que esse programa seja um sucesso para a Tua honra e glória. Que nós possamos esclarecer as dúvidas e falar de Deus, tendo como base somente a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por favor, ajude essas pessoas, cuide dessas pessoas, abrace essas pessoas, salve essas pessoas, ame essas pessoas, Senhor. Que o Espírito de Deus conforte, que o Consolador aconselhe, dirija as vidas de cada um que hoje está ouvindo e que cada um que ouve hoje esse programa possa falar a outras pessoas sobre esse programa. E que o Deus Todo-Poderoso se faça presente na nossa vida, sempre, para todo sempre, corrigindo o nosso caminhar, mudando o nosso caráter e fazendo a boa obra no nosso coração. Esse é o nosso pedido, esta é a nossa vontade. Senhor, abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ouvintes, através dessa oração nós colocamos o nosso clamor nas mãos e no trono de Deus. Assim, eu digo a vocês, nós iremos falar sobre Deus, sobre a doutrina de Deus, sobre quem é Deus, quem é Cristo, o plano da salvação, a justiça de Deus. Iremos falar sobre o processo de salvação. É um processo judicial, é um processo judicializado. Nós falaremos sobre a corte celeste, como vai funcionar o julgamento, como vai funcionar o juízo final. Falaremos sobre revelações, sobre Apocalipse, profecias e santuário. O que é o santuário? Então, não perca, acompanhe. Será todas as sextas-feiras, das 8 às 9 horas. Estaremos juntos, falando sobre Deus, descobrindo mais sobre esse Deus. Este é o ponto do nosso programa. Agora, eu tenho a certeza, e essa certeza eu falo a você, Jesus irá voltar. Jesus irá voltar para se apresentar, para nos buscar, para buscar todo aquele que crê nele, todo aquele que adora, todo aquele que se ajoelha e reconhece o seu poder. Então eu convido a vocês para
ficarmos agora e ouvirmos a última música, o nosso último louvor, que chama-se Maranata, Jesus logo virá. Creiam nisso, serão abençoados. Que a bênção de Deus repouse sobre o seu lar, sobre a sua vida. É o meu desejo, é a minha oração. Louvemos a Deus. Amém. Vamos ouvir essa música. É bonito esse louvor. Esse aí não tinha uma... Tu vai ver se é que geralmente toca mais os... Não tá, ninguém tá ouvindo aqui, né? Só não passa pra... Eu fechei aqui, mas eu... Vai estar bem no tempo, né? Vou fechar. Bem certinho, né? Eu acho que vai sobrar uns 2 minutos. Mas tá perfeito, né? Dentro do cronograma. Vai passar 2 minutos, mas daí eu posso. E até o... Mas já tá ao vivo, né? Tá saindo aí. O programa já tá passando. Sim, né? tá. Depois quando sai às 9 horas da base encerrar, aí ele vai ficar salvo no seu perfil. Tá. Ele vai ficar salvo. Tá, mas agora tá ao vivo na rádio. Sim. Tá rodando tudo lá. Quem é que vem agora? Eu posso. Agora tem o programa da Luísa Quadrangular. E aí, tu gostou do programa? Foi bom. Até mais, né? Que o primeiro é até pegar amanhã, né? Certinho. Mas tu gostou? Ficou bom. Ficou bem diferente, sabe? É diferente dos Eu outros? acho que os outros é mais ligação, e toques no louvor que as pessoas pedem. E esse aí nós vamos estudar, amigo. Vai participar comigo? Provavelmente eu vou ficar, pois se não pegar quartel, se não pegar quartel, eu vou ficar aqui na rádio, mas se eu pegar, eu tenho que sair. Aí tu vai estudar comigo aí. Mas tu entendeu aí os livros? Entendeu? Tu viu como é que é? Estudar sempre bom, né? Para treinar uma mais. É isso aí que eu digo. Daí tu vai botar o encerramento, daí a chamada de encerramento. Não me passaram a chamada de encerramento. Mas tem aqui. Ele me passou, olha que eu tô vendo. O seu número tá no WhatsApp rapidinho que deu. Qual é o teu WhatsApp aí? Você tá por aí que vem, deixa eu Como é que eu faço? Pra passar o teu. Sem descontado? Aqui, tá. 16. Como é que é o nome? João Pedro, o nome do meu sobrinho, meu nome e o nome do meu irmão. Vou botar aqui, João Pedro. Você me manda ali rapidinho que deu uma foto. Tá. Já vai passar hoje? Eu boto agora, né? Tá. Só chegar aqui que eu mando direto pro WhatsApp. Vem Jesus, vem Jesus. Cantem. Agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Já entrou o Jota? Agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Agora vem Senhor Jesus. Ah, não sei se salvei teu número. Vem Jesus, vem Jesus. Agora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. João, aqui, ó. Não salvou? Você vai lá no WhatsApp. Do céu, pra sempre
saiu errado aqui, né? Tá. Aqui, esse último. Eu vou encerrar agora aqui. Eu só 9 horas. Pode voltar a chamada. O Jesus Cristo Grande Advogado volta na próxima sexta-feira. Aguardamos a sua audiência. Posso encerrar aqui? Uhum.